Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Oh, deu até calor agora, amados. Depois, ninguém comenta nada das minhas combinações, que eu vim combinando com a cruz, tá? Tom sobre tom. Porque depois o pessoal me pega, pastor, o senhor está muito cafona. Nesse frio, o senhor quer que eu fique... Porque frio a gente quer se cobrir, né? Às vezes a pessoa põe até aquela blusa rasgada debaixo do sobaco, né, velho? Aí põe outra por cima, né? O importante é escapar do frio, ou não é? Aí, o pessoal que ri já sabe, ó, né? Já sabe. E aí, depois esquenta, faz aquele calor de 30 graus no mesmo dia, não pode tirar, fica suando, que nem um bode velho lá. Pode tirar, está cheio de buraco, né? Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Versículos 6 e 7. E diz assim, 55, 6, todo mundo achou? Quem não achou, olha aí, está aí na... Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, obrigado, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite, te adorando, te louvando, meu Pai, buscando o Senhor, que o Teu Espírito Santo se manifeste, meu Pai, nos nossos corações, para que a Tua palavra seja gravada, guardada e praticada na nossa vida cotidiana, que nós possamos aprender mais um pouquinho daquilo que o Senhor está semeando neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Continuamos dependentes, necessitados, não confiando na nossa força, nem na nossa inteligência humana, mas confiamos no Teu Espírito Santo para nos dar a luz, a revelação, o discernimento e a dissertação da Tua palavra, para que possamos sair daqui com alegria, em nome de Jesus. Amém. Os que concordam, eu digo amém. Irmão, não sei se você tem reparado, mas nós temos pregado muito a respeito do fim, porque muitas coisas estão acontecendo. Já de um tempo para cá, de alguns anos para cá. Tem um besouro aqui. É o ventilador ali dentro? Vem ali, Denis. Mata ele ali. Está ouvindo? Não, entra aí para ver. Está com medo? Está com medo. Clebão estava aqui na padaria, ó. Queimou o pão, né, mano? Vamos embora. Vamos para o que interessa. Buscai ao Senhor. Então, eu tenho falado, nós temos aqui falado, porque muitas coisas estão acontecendo. E nós não queremos que a igreja durma no ponto, amado. Não queremos que a igreja esteja distraída, mas a igreja esteja com muito temor nesses dias, porque o Senhor está se preparando para voltar para a terra,
para buscar a igreja. Então, o que vai acontecer é somente isso nessa vinda de Jesus. Ele virá para buscar a igreja dele. E nós não podemos estar distraídos, porque ele falou, olha, o dia que eu vier, as pessoas não vão nem perceber. Então, o crente não pode estar distraído, tem que estar ligado na volta de Jesus, porque Jesus está voltando. Mas, enquanto Jesus não vem, a igreja vai continuar funcionando no propósito de Deus até o final. E o propósito de Deus é salvar vidas. Diga, salvar vidas. Todos nós. Isso também. Todos nós fomos chamados para a mesma obra, o mesmo objetivo e o mesmo projeto. E o projeto é isso, amado. Salvar as pessoas da condenação eterna, através de Jesus Cristo. Então, se você entender aqui, a palavra está sendo direcionada para todos nós, não somente para os incrédulos, mas Deus está aqui não fazendo acepção de pessoas, mas trazendo uma palavra com dois pesos, com um peso só, para dois tipos de pessoas diferentes, tanto os incrédulos quanto os crédulos, tanto os descrentes quanto os crentes. Porque quando ele diz a respeito do ímpio, aí ele não está falando de nós, amém? Você é lavado e purificado com o sangue de Jesus, amém? Então não é mais ímpio. O ímpio é aquela pessoa que é totalmente contrária à palavra de Deus, os seus mandamentos, desobediente, rebelde. E nós fomos rebeldes um dia também, desobedientes, por isso estávamos numa vida detonada, até o dia que encontramos o Senhor nos chamou, o Senhor nos batizou, o Senhor nos libertou, mudou a nossa história, e nós começamos a andar como cristãos, porque somos de Cristo, amém, queridos? Então, quem é de Cristo vai andar como Cristo, quem não é de Cristo vai andar como o povo do mundo, fazendo as mesmas coisas. Se eu sou de Deus, eu faço as coisas de Deus. Se eu não sou de Deus, eu faço as coisas do mundo. Então, há uma separação. Agora, Deus começa dizendo aqui, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, Deus quer ser encontrado. Deus quer ser conhecido. Deus quer ser manifestado na vida do ser humano, pois foi para isso que Jesus morreu. E o que é buscar? Buscar, no sentido bíblico, é esforçar-se por encontrar ou descobrir alguém ou algo. Esforçar-se em descobrir ou encontrar alguém, pessoa ou algo. Estava conversando ali com o Pedrão, e o Pedrão disse que o amigo dele estava precisando de uma porta, pediu para ele encontrar uma porta. Então ele saiu procurando essa porta. E ele disse que foi em 21 lojas e não achou. E lá perto da casa dele, ele estava passando, viu uma loja lá, encontrou a porta. Você acha que ele ficou feliz, alegre ou não? Sim ou não? Sim, porque encontrou. Quando você encontra algo que você está buscando, procurando, e você acha, você se alegra. Então, com esforço, foi uma loja, não tem, foi em outra, tem, foi outra, está quase desistindo, já passou em 21 portas e não encontrou. E de repente, vai e encontra essa porta. Uma porta rara, uma porta difícil de ser encontrada.
Agora, se ele desiste, ele não iria encontrar. É isso que Deus está falando, amado. Que o Senhor, o Isaías diz, buscai ao Senhor. Então eu preciso ser diligente, eu preciso ser esforçado para buscar o Senhor, porque eu quero encontrar o Senhor e eu quero ser abençoado por Deus. Então, você está na igreja, todos os cultos, glória a Deus, continue assim. Vamos fazer o congresso. Eu vou. Irmãos, eu não posso ficar fora, porque vai que Deus manifeste grande poder lá. E eu não estava lá, vou ficar só sabendo da história, depois arrependido, porque eu não fui. Vamos para o acampamento. Vou. Porque se Deus operar o grande milagre lá, eu vou estar lá e recebendo em nome de Jesus. Buscar ao Senhor, amado, é perseverar nessas coisas. Buscar ao Senhor é diligentemente, com esforço, até encontrar. E muita gente, às vezes, está tendo apenas uma experiênciazinha com Deus. Eu saí daqui emocionado. Deus não quer que você viva emocionado. Deus quer viver na sua vida, amém, queridos? Todos os dias. Porque quando você encontrar o Senhor, Ele sempre estará na sua vida. Sempre vai estar ao seu lado. Sempre você vai falar com Ele em qualquer lugar. Todos os dias. Seja no seu serviço, seja na sua casa, seja você deitado, dormindo, acordado, de joelho, de pé, porque você encontrou o Senhor. E quando você encontra, você anda com Ele todos os dias da sua vida. Amém? Jeremias disse, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, está lá em Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós viramos o nosso coração, amado, para encontrar o Senhor, Ele está dizendo que nós vamos viver uma experiência maravilhosa. Nós vamos viver um encontro maravilhoso. Por isso que a igreja é insistente, ela é persistente. Por isso que às vezes, amado, nós ficamos no pé das pessoas, porque nós queremos o melhor, e às vezes o melhor, mas nós não temos o comando de Deus, nós não sabemos aonde Deus vai manifestar a sua graça, a sua misericórdia. Por isso que a gente vai atrás, por isso que a gente busca, porque onde manifestar, se você estiver, o milagre vai acontecer, amém? Não adianta você ficar sabendo, eu não quero, amado, ficar sabendo, glória a Deus pela sua vida, eu subo, você recebeu uma bênção, recebeu um milagre, que legal, que bacana, maravilhoso, estou feliz com isso, que Deus te abençoe muito mais, mas eu não quero viver, amado, do que Deus está dando para você, eu quero viver do que Deus está dando para mim, amém? Você está buscando, Deus está te dando. Se Deus está te dando o que você está buscando, então vou buscar também, porque se Deus está te dando, Ele vai dar para mim também, amém? Ele vai me abençoar. Então você e eu precisamos buscar com diligência, com todo o coração. Voltando lá para o versículo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto. Você já reparou, já deve ter percebido que enquanto está ligado a tempo, amém? Enquanto é uma conjunção que está ligada a tempo. Tempo. Enquanto é uma conjunção que liga duas orações, expressando uma relação temporal, ou seja, indica que duas ações estão ocorrendo simultaneamente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso quer dizer, Jesus não veio, eu posso achar. Se Jesus vier, depois eu não vou poder achar mais. Eu preciso achar agora. Buscai ao Senhor enquanto Ele não veio.
Buscai ao Senhor enquanto você está vivo. Buscai ao Senhor enquanto você tem poder de decisão. Porque um dia eu não vou ter poder de decisão. Porque um dia será impossível achá-lo, encontrá-lo. Então o tempo, amado, de encontrar Jesus é agora. O tempo de você viver experiências com Deus é agora, é hoje. É enquanto o Senhor não veio, é enquanto você está vivo, enquanto você tem poder de decidir, você deve tomar decisão, você deve manifestar a graça de Deus sobre a sua vida, porque a porta da graça ainda continua aberta, e um dia essa porta vai se fechar, e eu não posso viver a minha vida falando, não, hoje não, quem sabe amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Enquanto se pode achar. Mas vai chegar um tempo que vai ser muito difícil de encontrar. Então, irmãos, enquanto o Senhor não veio, você precisa buscar o Senhor. Você precisa tomar decisões na sua vida. A bênção e a maldição vai estar todos os dias na nossa frente. E o Senhor sempre vai dizer, olha, escolha a bênção para que vivas. E saia do caminho da maldição. Deixe o ímpio o seu mau caminho. Deixe o ímpio o seu mau caminho. Deixa aberto Isaías 55. Põe aqui Hebreus 3, versículo 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, quantos dias? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha, amado, que coisas duras, difíceis, mas muito importantes para a vida do crente, para a vida do ser humano. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, não é amanhã. Então nós temos que exortar as pessoas, aconselhá-las. Temos que dizer às pessoas, meu irmão, está demorando, hein? Não faz isso não. É que nem no batismo, né? A pessoa está 3 anos, 4 anos, 5 anos na igreja, ouvindo a palavra. E aí vem o convite do batismo, irmãos, esse ano nós teremos batismo. Quem vai batizar, procura ali tal, faça sua inscrição. E a pessoa fica, não, ainda não é tempo. Meu irmão, a Bíblia está dizendo que é hoje, amado. Não é amanhã não, é hoje. A Bíblia está dizendo que é todos os dias. Por que todos os dias? Porque os dias vão passando. E um dia que passou, você não tomou a decisão correta, perdeu. Um dia passou e você deixou algo que era para fazer hoje, para fazer amanhã, amanhã já era. Não dá mais tempo. O nome de Deus é hoje. Esse hoje está em letra maiúscula na Bíblia, você reparou? É hoje, está falando de uma pessoa. O tempo que se chama Jesus, porque Jesus é o dono do tempo, Jesus é o dono do universo, Jesus é o dono do relógio, Jesus é o dono do ontem, é dono do hoje e é dono do amanhã. E os dias vão passando e a gente vai esperando, a gente vai procrastinando, a gente vai enrolando. E Jesus disse, aquele que crê e for batizado. Amado, não dá para você crer e não batizar. Tem que crer e batizar. Se crer, batiza. Eu acho que não estou preparado. É por isso que tem 10 aulas de batismo, para você se preparar para batizar. Porque nós não queremos dar banho em ninguém. Nós não queremos que ninguém entre numa piscina de água fria, sem saber por quê, sem ter conhecimento, ignorante a respeito do batismo.
Por isso a necessidade das aulas. Por isso a necessidade do curso. Para a pessoa tomar uma decisão consciente. Eu entendi, eu sei que é batismo, eu preciso ser batizado, eu tenho necessidade de ser batizado, porque eu creio em Jesus. E a entrada para o corpo de Cristo, o corpo que Jesus virá buscar, é o batismo. E o batismo de fé. Não é o batismo das emoções. Não é o batismo que a pessoa vê e fala, meu Deus, olha que coisa linda. Amado, isso é fé, não tem nada a ver com coisa linda, não. Tem nada a ver com beleza, não. Tem a ver com a decisão. Tem a ver, amado, com a fé. Porque tudo que nós fazemos é pela fé. E aquilo que não é feito por fé é pecado, diz a palavra. Aquilo que nós não fazemos por fé é pecado. Então eu sirvo ao Senhor por fé. Eu ando no reino por fé. As coisas se manifestam por causa da fé. Os milagres acontecem por causa da fé, da nossa fé. Então eu preciso tomar decisões na minha vida urgentes, porque o Senhor está voltando. Eu preciso tomar decisões imediatas, porque se eu creio, porque se eu tenho fé, eu preciso então tomar decisões pela fé. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou enxergando, mas eu creio. Eu não estou diante dos meus olhos, não estou vendo nada, mas eu creio pela fé. Então, nós não vemos a salvação, mas nós cremos na salvação pela fé. E pela fé, nós continuamos servindo ao Senhor em nome de Jesus. Não vemos Jesus, mas temos certeza que Ele existe. Por quê? Porque um dia nós buscamos e o encontramos. E hoje nós servimos aquele que nós conhecemos de verdade. Não é um ídolo, não é uma imagem, não é uma estatueta, não é uma pessoa, mas é o próprio Jesus Cristo que nós cremos e o servimos. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Aleluia. Exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Voltando no versículo de Isaías 55, 6, continuando diz, invocai-o enquanto está perto. Invocai-o enquanto está perto. Hoje, Jesus está perto. Mas quando Ele estiver longe, não dá para alcançar. Hoje Jesus está próximo. Hoje Jesus está tão perto que Ele está aqui neste lugar, amado. Para você ver como Jesus está perto. Onde estiverem reunidos 2 ou 3, em nome de Jesus, Ele está no meio. E Jesus está aqui, porque o Espírito Santo está aqui, representando Jesus, manifestando Jesus, cantando Jesus, adorando Jesus, louvando Jesus. É a pessoa central desse culto. É a pessoa central da palavra. É a pessoa central do louvor. É a pessoa central da adoração. É a pessoa central da nossa mente, é a pessoa central do nosso abraço, do nosso cumprimento, porque nós estamos aqui na paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo é Ele, se você reparar bem, tudo é Ele, é por Ele, é por causa dEle. Tudo que acontece num culto, tudo que acontece na igreja, Ele é o the king, the power, the best nesse lugar. Tudo é Ele. Não tem melhor. Isso aqui não é para a gente se aparecer. Não é para nenhum de nós, né, mas tomar o lugar de Jesus. Não, ó. Vim todo iluminado. Não. A luz que ilumina esse lugar é Jesus. A lâmpada é da Enel, mas a luz é de Jesus. Porque é sobrenatural, porque é algo além, é um clima, é um ambiente de amor, é um ambiente da presença de Deus.
E se eu não aproveitar, já saímos de casa, já sacrificamos, passamos pelo frio, e eu chegar nesse lugar e não aproveitar a presença de Deus aqui neste lugar, eu vou sair da vazio, eu perdi a oportunidade que eu recebi de Jesus neste lugar. Porque não sou eu que sou a pessoa importante aqui. Não é você, Jesus é. Jesus é importante para você, amém? Mas você é importante para Jesus. E Ele só está aqui por sua causa. Porque quando isso aqui está vazio, Jesus não vem, mano. Jesus também não quer ficar aqui sozinho, não. Você vai todo mundo embora, Jesus, opa, eu vou junto. Vamos lá. Miguel, Gabriel, acompanha eu aqui. O povo foi embora, vamos acompanhar isso tudo em casa, porque agora eu estava aqui, mas agora eu quero estar lá na casa dele, lá no lar deles, na comunhão. Vamos lá comer pizza com eles. Vamos comer lá a sobra do almoço, não tem problema. Jesus é humilde, amém? Ele também come sobra do almoço. É isso que, irmão, você e eu não podemos perder essa oportunidade. Invocai-o enquanto está perto. O que é invocar? Invocar é buscar a Deus em oração e louvor, reconhecendo a sua soberania e poder. Irmãos, não é só uma oração, é muito mais que isso. É uma prática que envolve aproximação de Deus com sinceridade, clamando por sua ajuda, proteção e orientação, além de proclamar seu nome e seus feitos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que aquela hora que você para assim diante de Deus, fala, Deus, muito obrigado. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu emprego. São os feitos do Senhor, amado. Porque tudo que você tem foi Jesus que deu. Não tem nada que você conquistou que foi com a força do seu braço, com a sua inteligência, mas foi Jesus que abriu a porta, foi Jesus que colocou você lá, porque Ele quer o seu povo bem, Ele quer o seu povo próspero, Ele quer o seu povo abençoado. Por isso Ele não tem problema e Ele se alegra em abrir porta para você, porque Ele é um Pai para nós. Então, se nós chegarmos diante de Deus com sinceridade e clamar por a sua ajuda, Senhor, quantas vezes, não sei você, mas eu já falei isso demais, que a minha oração foi, Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer, então me ajuda, o Senhor sabe o que fazer, me ajuda então, só essa, amado, não tinha nem condições de falar mais nada para Deus, mas Deus sabia da minha condição, como Deus sabe da sua condição. E às vezes a oração que vai sair da sua boca, mediante a situação que você está vendo, sabe qual é? Me ajuda, Senhor. O Senhor está vendo o meu estado. O Senhor está vendo a minha situação. Me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Eu preciso do Senhor agora. Então, é onde nós entendemos que esse clamor é muito mais do que uma oração. É um pedido de socorro, é um pedido de ajuda, é um pedido de proteção, orientação. Que Deus te abençoe. Quando você ouve, né, o pai e a mãe falam que Deus te abençoe, vai com Deus. Você sabe que é proteção, é guardar. Meu Deus, como é bom isso. Passei a vida inteira ouvindo isso da minha mãe, do meu pai. Então meu pai morreu, depois a minha mãe. Nós sempre, nossa família sempre fez questão de pedir bênção para a mãe. Bênção, mãe. Bênção, pai. E quando a gente ia embora da casa dela, ela fala assim, meu filho, vai com Deus. Que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Amado, palavra profética de uma autoridade sobre a minha vida. Então, por isso é muito importante. Não sei como você trata a sua mãe e seu pai. Talvez trata eles que nem um cachorro. E deve mudar, não deve tratar mais não, porque agora você é crente, né? De pedir a bênção. No começo é estranho, você não tem o costume, no começo é estranho, e é estranho para ele também.
Aí a mãe e o pai falam, não, você já sabe, porque fica com vergonha. Mas depois, amado, entra o costume, e aí você vai entender que você não consegue mais ficar sem a bênção do seu pai, não consegue mais ficar sem a bênção da sua mãe. E você sempre vai receber uma palavra profética. Deus te abençoe. No Salmo 145, versículo 18, eu já estou chegando ao fim. Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E aí ele está falando da sinceridade. Não é invocar o Senhor, ai meu Deus, não é isso não. Isso aí é uma exclamação. Uma oração exclamatória, ai meu Deus. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando, Senhor Deus. Senhor Deus, você sabe com quem você está falando, você sabe que Deus existe, você sabe que Deus é o seu Pai, você sabe que você está entrando em um relacionamento com Ele nesse momento, numa conversa, num bate-papo, num podcast, não importa o que for, mano, mas esse é o seu momento com Deus. Você vai falar com essa pessoa como se Ele está na sua frente, e Ele está em nome de Jesus, amém? Mesmo que você não vê, se você chegar lá, sentar no sofá, ou sentar numa cadeira, colocar uma cadeira na frente, e falar, Jesus, senta aqui, ó, que eu quero falar com o Senhor, Ele vai sentar lá com você, em nome de Jesus. Ele pode não falar nada, mas Ele vai te ouvir todo o tempo que você falar. E você pode chorar, você pode se derramar, você pode ali colocar tudo o que está acontecendo na sua vida, as suas dores, as suas angústias, seu sofrimento, suas tristezas, você pode derramar diante do Senhor, conversar com Ele todo aquele tempo, mas quando essa conversa acabar, você vai estar de pé, totalmente lavado, purificado, alegre, satisfeito e curado na sua alma, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, então nós não podemos desprezar o tempo de vida aqui na terra. É passageiro, é curto. Então está ficando cada vez mais difícil, porque o tempo está correndo. E nós não podemos ficar esperando o amanhã para tomar certas decisões. Precisamos tomar hoje, porque o nome de Deus é hoje. Você não pode deixar, amado, passar a salvação para ser salvo amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Tem que salvar hoje, salvar a sua alma hoje, salvar a sua vida hoje, porque com Deus não existe esse negócio, não, ainda não é o tempo. Meu irmão, isso é racionalidade, é intelectualidade frustrada, é razão que não serve para nada, razão vazia. Porque se você pensar muito, se você pensar demais, o diabo vai roubar as suas decisões. A Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, já cai para dentro. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, já pula para cima. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, já entra por essa porta. Porque a igreja, amado, não está aqui à toa. Nós não estamos aqui perdendo tempo. Nós estamos aqui numa jornada, que essa jornada está nos levando para a vida eterna, para a eternidade com Deus. E eu não quero viver muito tempo nessa terra. Eu quero viver o tempo que Deus tem para mim. Mas vai chegar uma hora que não dá mais. Vai chegar uma hora que todos vão se encerrar nessa terra. Mas não importa. Eu estou preocupado com a eternidade. Porque o meu corpo vai perecer, mas a minha alma será salva eternamente. A sua alma vai ser salva eternamente. Mas é hoje.
pensando que amanhã, enquanto Jesus não veio hoje, eu já tenho mais uma oportunidade. Se Ele não vier amanhã, é outra oportunidade. Se Ele não vier amanhã, é outra. Nas minhas orações matinais, amado, a primeira oração é: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor permitiu que eu acordasse mais um dia. Mais um dia, estou contando os dias. Um dia para mim é tudo, amado. Nesse horário agora, 9h28 da noite, estou feliz porque virou a meia-noite, 9h28, o Senhor está derramando misericórdia sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso, pela sua vida, pela sua vida. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor permite que você viva nesse dia, está preparando um novo dia para amanhã, mas amanhã é outro dia, hoje que eu preciso resolver a minha vida. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Quero dizer para você que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Meu irmão, salve a sua alma. Minha irmã, salve a sua alma. Porque é a única coisa eterna que você tem. A única coisa eterna que eu tenho e que você tem é a sua alma. Mais nada. E se você não salvar enquanto houver tempo, haverá um tempo que não dará tempo de ser salvo. Haverá um tempo que não terá tempo de transformação, de mudança, de alegria, mas serão somente tempos de terror. Terror. Então, nessa noite, irmãos, eu quero fazer um apelo. Se você entendeu essa palavra, se você não entendeu nada, amém. Mas se você entendeu, Deus está fazendo um convite aqui neste lugar. O convite é esse, pastor. Deus quer ser encontrado. Então é um convite de buscar. Para achar. Enquanto dá tempo. Enquanto eu posso me humilhar, enquanto eu posso ser humilde, para Deus fazer alguma coisa, ainda dá tempo de Deus fazer alguma coisa na nossa vida. Se Ele não vier amanhã, se Ele não vier o mês que vem, se Ele não vier esse ano. Mas eu não sei de amanhã, eu sei de hoje. Porque hoje eu estou aqui. E hoje você está aqui ouvindo essa palavra. Amanhã é outro dia. Então hoje, nós podemos buscar, nós podemos achar, nós podemos encontrar o Senhor, nós podemos ser salvos hoje. Podemos buscá-lo até encontrar. E podemos sair daqui cheios de Deus, em nome de Jesus. Mas eu tenho que tomar uma decisão. Meu irmão, a Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros,
no dia que se chama hoje. Então, hoje eu quero fazer o apelo. Hoje eu estou fazendo um apelo. Talvez você está aí no meio e você ainda não entregou sua vida para a salvação. Talvez você não entregou sua vida para Jesus ainda. Talvez você não tomou uma decisão ainda nem de batizar, mas já crê em Jesus. Talvez você está aí no meio precisando de ajuda, precisando de uma transformação, de uma mudança, precisando de uma solução. Jesus é a solução. Irmão, se tem alguém nessas condições aqui, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque nós vamos orar ao Senhor, nós vamos buscar o Senhor.